Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Educação Religiosa 1, último bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, leia para nós, Diego, agora aqui, ó, Renascimento Urbano e Comercial. Por favor. A educação passa, então, a representar um símbolo de status e de poder para os burgueses que, com o passar do tempo, iriam exigir algo mais do ensino do que simplesmente um sinal de riqueza. A educação deveria também suprir a necessidade que atendesse aos objetivos da vida prática. Surgiu então as escolas seculares por volta do século XII, com professores leigos, não religiosos, com o latim sendo substituído pelo idioma nacional, e no lugar das 7 artes liberais, o ensino de história, da geografia e das ciências naturais, que formavam o que era denominado de artes reais. Ou seja, lembra as 7 artes liberais que eu mencionei para vocês? Né? Aquelas duas bases, né? E, na realidade, o que são as 7 artes liberais? É um conjunto de disciplinas que formavam a base da educação clássica na Idade Média, com origens na Grécia e na Roma Antiga, que eram divididas em 2 grupos, o trivium e o quadrivium, tá? Como eu já expliquei no primeiro bloco, tá bom? Então, agora que muda. Essa ideia que se perdurou durante séculos, agora com os burgueses, com a educação, com professores leigos, substituindo o latim pelo idioma nacional, aqui há uma mudança na chave da educação. Ou seja, a gente vê como as coisas elas demoravam para ter uma mudança, meus irmãos. Eram muitos anos, para não dizer décadas, para ter uma pequena melhora. Estão entendendo? Tudo bem até aí? Ficou claro? Alguma pergunta, alguma dúvida? Continua para a gente, Diego, por gentileza. A burguesia, com seu modo de pensar e ver o mundo, interferiu não só na vida urbana e leiga, mas também na teologia, ensejando o surgimento da escolástica a partir do século XI. Dá uma pausa aqui. Então, perceba, irmãos, houve uma sacudida nessa roseira, houve um agitar nessas águas, e tudo foi mudando e melhorando, inclusive a vida religiosa começa, então, agora também a dialogar mais com a filosofia. É daí que nasce aquilo que o Júnior mencionou, chamado escolástica. Continua para a gente, Diego, por gentileza. A escolástica teve o seu nome por designar a filosofia, que era ensinada na escola e procura conciliar a fé com a razão. Dá uma pausa aqui. Ou seja, o que seria a escolástica, meus irmãos? Ela nasce principalmente dentro do contexto religioso, que ela quer dialogar o seguinte, os critérios da fé, mas os critérios também da filosofia. Então, até então, não tinha um diálogo tão grande, ou pelo menos tinha se perdido. Porque vocês lembram que Agostinho de Hipona, ele era também um grande orador e filósofo. Agora, ou seja, vem a Idade Média, e muita coisa se perde na Idade Média, mas agora começa a ser restaurado de uma forma mais eu diria, mais acentuada, principalmente dentro da teologia. E agora, o principal representante, pode ler, Diego, por gentileza? O principal representante dessa escola filosófica foi São Tomás de Aquino, que fez uma releitura cristã do pensamento de Aristóteles. Conforme esse pensador, a verdade se encontra em estado seminal dentro de cada ser humano, ou seja, em forma de semente. Essa palavra aqui, bom, São Tomás de Aquino, ele é chamado até hoje, é um dos maiores nomes do catolicismo, tá, meus irmãos? Dentro do catolicismo, há 2 linhas de pensamento, pelo menos, antes de Tomás de Aquino e depois de Tomás de Aquino. Por quê? Porque antes de Tomás de Aquino, a questão da filosofia era discutida, mas não tanto. A partir de Tomás de Aquino, o catolicismo se torna um catolicismo mais reflexivo, muito mais embasado em filosofias.
E pode ver que, a partir de Tomás de Aquino, eles se fundamentam mais dentro da filosofia. Hoje, quando você vai ver um currículo, por exemplo, de um padre, ele estuda teologia, estuda história da igreja, estuda teologia sistemática, mas ele vai ter praticamente 50% ou mais do seu diploma baseado em filosofia. Por quê? Por causa de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele tentou fazer uma releitura de Aristóteles baseado na fé. E ele foi, segundo a sua obra, que é o tomismo, né? A gente chama de tomismo, é muito, muito aceita. Então, ele é uma... Pensem assim, Tomás de Aquino, ele é um grande pensador católico. Lembra que eu falei que o catolicismo ele está baseado em 3 pilastras, que é as escrituras, a tradição e a magistratura? Dentro da magistratura, aqui, um tijolo imenso é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele é uma base gigante dentro do catolicismo. Anselmo também. Anselmo também. Anselmo, né? Anselmo de Cantuária. Tá bom? E aqui, quando ele fala, né, é que conforme esse pensamento, a verdade se encontra em estado seminal. Essa palavra seminal, ela tem 2 características. Ela tem a característica biológica e tem a característica fisiológica. Biológica, ela vem de semente, de sêmen, é aquilo que gera vida. E filosófica é o pensamento, é a reflexão que nasce. Ou seja, seminal nessa ideia. Pode ver que o ser humano ele tem dentro de si essa capacidade. Precisa só ser despertado, né? Tá bom? Pensar, né? É. Continua para a gente... não, vamos lá. Tomé, leia para nós agora, Fiote, por gentileza. Do começo? Isso, ok. Para que germine em forma de conhecimento, há necessidade de iluminá-la com a fé. Portanto, somente a razão iluminada pela fé possibilita que se chegue à verdade. Dá uma pausa aqui. A gente está falando dentro dessa ideia de Tomás de Aquino, tá, meus irmãos? Né? Não que isso não seja útil para a vida. Não que não seja. E também não é que a fé, ela é, eu diria, algo desprovido de razão, não. Pelo contrário. Fé é também compreender. Porque para eu crer, eu preciso compreender. Logo, não é suicídio intelectual crer, tá bom? Mas a gente não pode colocar a razão como algo acima da fé, tá bom? Sim, só colocar um versículo que Jesus fala: crê no Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Aqui, ó. Razão. Isso. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque dentro da filosofia tomista, ou dentro do cristianismo católico, a razão para eles e a filosofia acaba tendo uma primazia tão grande, se não maior do que a fé. Podem ver que eles se baseiam, toda a história do catolicismo está dentro desse tripé, como eu disse para vocês, mas sendo que esses 2 aqui acabam sendo maiores do que as escrituras. Podem ver, eles seguem muito mais a tradição e a magistratura do que as escrituras. Uma das falas dos padres atuais, principalmente depois que o Papa Leão XIV fez aquele pronunciamento sobre, dizendo que Maria não é corredentora, pode ver, muitos padres saíram às mídias dizendo: nós acreditamos na Santa Igreja, e se a Santa Igreja disser qualquer coisa, a gente fica com a Santa Igreja. Logo, eles dão mais valor ao quê? À igreja e à magistratura que fala da igreja do que as escrituras. A igreja está acima da escritura para eles, né? Exatamente, totalmente. E nós não pensamos assim, pelo contrário. É por isso que nós somos diferentes deles, né? Então, por isso que essa fala aqui, ó, portanto, somente a razão iluminada pela fé possibilita que se chegue à verdade, né? A razão iluminada pela fé, tudo bem, mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque no fringir dos ovos, muitas vezes, a fé não é tão iluminada, né? É iluminada dentro da tradição deles, né? Então, só tomando esse cuidado. Continua para nós, por gentileza, meu irmão. As eventuais contradições entre razão e fé
seriam resolvidas pelo princípio da autoridade, segundo a qual o escolástico deveria sempre agir com humildade e consultar os grandes sábios, mestres e doutores autorizados pela Igreja, evitando-se a pluralidade de interpretações, mantendo assim a unidade da Igreja. O que eu acabei de dizer, obrigado, Tomé. Ou seja, se a Santa Igreja diz, se tal magistrado fala, a gente aceita, porque eles são, eles são os representantes de Deus na Terra. Está entendendo, meus irmãos? Olha o romanismo. Então, assim, tirando as partes heréticas, que nós não concordamos, mas, ao mesmo tempo, houve um período em que eles, né, querendo ou não, preservaram, né, o ensino, tá bom? Terminamos aqui o segundo slide, e eu disse para vocês que eu queria ler com vocês apenas dois assuntos, né? Procurarei ler rapidamente aqui, vou compartilhar com vocês. Esse é um texto que eu quero compartilhar agora com vocês. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida sobre tudo que lemos até agora? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Não? Não. Então tá bom. Então agora, esse artigo eu peguei pela internet, irmãos, só para vocês entenderem um pouco o que eu falei para vocês. Percebam, irmãos, dentro do romanismo, eles vão tentar usar a fé e a razão, mas desde que eu siga o que os pais autorizados dizem. Pensamos assim? Não. E eu não quero que vocês compactuem comigo, tá bom? Eu quero que vocês compactuem com a Bíblia. Porque se eu ensinar alguma besteira para vocês, vocês devem me advertir. Porque somos seres humanos. Estão entendendo? E é isso que uma igreja ensina. O povo judeu sempre foi diferente, por quê? Porque ele sempre contra-argumentou contra qualquer coisa. Faz parte da cultura judaica. Eles aprendem a questionar, eles questionam uns aos outros, tá bom? Então, agora vamos ler esse texto de Kant, que eu acho que é muito legal. Irmã Sônia, você consegue ler para nós? Está pequeno? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra. Deixa eu tentar aumentar aqui a letra. Só um segundinho. Aqui. Mas aí tem que ajustar. Eu vou ajustar. Deixa eu só ajustar. Aqui, ó. Joia. Deixa eu só pôr aqui. Isso. Pode ler para nós, minha irmã. A menoridade humana. Kant define a palavra esclarecimento como a saída do homem da sua menoridade. Segundo esse pensador, o homem é responsável por sua saída da menoridade. Kant define essa menoridade como a incapacidade do homem de fazer o uso do seu próprio entendimento. Ou seja, né, como eu já expliquei para vocês, a gente tem o entendimento, mas a gente não faz uso. A gente vive à mercê sempre de uma opinião superior. Logo, eu estou debaixo da ideia da menoridade. E eu só saio dessa menoridade quando eu me emancipo disso. Continua para nós, irmã, por gentileza. A permanência do homem na menoridade se deve ao fato de ele não ousar pensar. A covardia e a preguiça são as causas que levam os homens a permanecerem na minoridade. Dá uma pausa aqui, minha irmã. Aqui ele já dá uma dica brilhante de um dos motivos da minoridade: covardia e preguiça. Ora, somos covardes porque não queremos confrontar, cômodos porque não queremos sair fora daquele pensamento comum, todo mundo é dominado, logo você também, você é diferente. Não, mas é um misto de covardia e de preguiça. E isso só acarreta em nós menoridade. Continua para a gente, irmã, por gentileza. Um outro motivo é o comodismo. É bastante cômodo permanecer na área de conforto. É cômodo que existam pessoas e objetos que pensem e façam tudo e tomem decisões em nosso lugar. É mais fácil que alguém
É mais fácil que alguém o faça do que fazer determinado esforço, pois já existem outros que podem fazer por mim. Os homens, quando permanecem na minoridade, são incapazes de fazer uso das próprias pernas, são incapazes de tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias escolhas. Ou seja, essa comodidade nos leva a uma indolência intelectual, né? Então, continua para a gente já está quase concluindo, tá, meus irmãos? Em seu texto, o que é o ilusionismo? Kant iluminismo. Iluminismo. Iluminismo, aham. Isso. Kant sintetiza seu otimismo iluminista em relação à possibilidade de o homem seguir por sua própria razão, sem deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias. Nele, descreve o processo de ilustração como sendo a saída do homem de sua minoridade, ou seja, um momento em que o ser humano, como uma criança que cresce e amadurece, se torna consciente da força e inteligência para fundamentar sob o conhecimento a priori a sua própria maneira de agir sem a doutrina ou tutela de outrem. Isso daqui é muito legal. Eu já passei para vocês alguns textos de Kant, mas procurem lê-lo, irmãos, é muito importante, tá? Ou seja, no momento que a gente sai dessa comodidade, dessa preguiça, e a gente começa a ter esse esclarecimento, a gente deixa de viver debaixo da tutela, ou seja, passamos a pensar, a questionar, a refletir. E isso é importante, meus irmãos. Por isso que eu gosto de homens de Deus que dialogam. Autonomia do pensamento? Sim, seria uma economia do pensamento? Autonomia. Sim. Autonomia. Hã? Autonomia do pensamento. Autonomia, tá, isso sim, autonomia do pensamento, exatamente. Né? Mas isso sim, é uma autonomia do pensamento, porque de fato agora eu questiono, eu pego aquela questão religiosa e falo, mas espera lá, fazer isso está errado, eu estou matando o próximo, ao exemplo das cruzadas. Eu tenho que gerar vida e não morte. Vocês entendem? Então, é interessante, irmãos, que aqui a gente vai amadurecendo, e esse processo de amadurecimento é o que leva uma criança para a vida madura. Assim deve ser a nossa consciência. Tá bom, meus irmãos? As massas, né? As massas É. são conduzidas, ele retrata as massas, que não pensa por si, o outro. Mas vamos pegar aqui, Júnior, você vê, parece bobeira, né? Eu peguei esse artigo do Wikipedia, né? Mas percebe, as massas? Mas quantas vezes a gente está dentro da igreja, Júnior, e a gente está em igrejas boas e irmãos tão limitados? Pessoas que já até fizeram um curso médio, ou estão até numa faculdade e não sabem questionar. Ou, vamos aqui dizer, eu não vou entrar no mérito agora, mas existem vários níveis de leitura. Tem pessoas que não sabem, leem o que está escrito, mas não sabem codificar o que acabaram de ler. Não sabem extrair o que está dizendo o texto. Ou seja, são analfabetos intelectuais, né? Funcionário. E quantas pessoas são assim, né? E hoje, ainda mais com o advento das redes sociais, isso estragou muita gente, né? A gente... Pode falar, Juliano. Então, tem muito aluno que segue a linha de Paulo Freire que está assim. Tem 3 faculdades, mas é um... Não sabe fazer uma exegese de um texto. Não, eu estou dando um exemplo prático, real, não estou inventando. Eu conheço alguém, um fato real. Ele escreve algo que você não entende o que está escrevendo, mas ele tem 3 faculdades. Entendeu? Então, só tiraram um diploma, né? Então, conclui para nós, irmã Sônia, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Kant afirma que é difícil para o homem sozinho livrar-se dessa minoridade, pois ela se apossou dele como uma segunda natureza.
Aquele que tentar sozinho terá inúmeros impedimentos, pois seus tutores sempre tentarão impedir que ele experimente tal liberdade. Para Kant, são poucos aqueles que conseguem, pelo exercício do próprio espírito, libertar-se da minoridade. Ou seja, sozinhos são poucos os que serão libertos. Mas é por isso que a gente está aqui numa comunidade. E é por isso que quanto mais a nossa comunidade ensina a pensar, refletir, aprende a estudar, a libertação que a gente gera em nós e naqueles que estão ao nosso redor vão se tornando uma grande corrente, vai se tornando uma grande onda que vai se espalhando e vai envolvendo outras pessoas, e naturalmente a gente vai evoluindo e chega uma hora que a gente é liberto porque há uma interação. Mas perceba, a gente precisa estar envolvido com pessoas assim, né? Alguém já disse uma frase que se eu ando com manco, eu fico mancando. Se eu convivo com gago, eu começo a falar gago também. Então, meus irmãos, alguém já disse também uma outra frase que eu acho que é muito verdadeiro. Nós seremos a média daquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Nós seremos a média. Eu lembro do... Se eu estou com pessoas que são analfabetos, né, funcionais, eu vou me tornar um deles. Eu lembro do mito da caverna de Platão. Exatamente, né? Então, eu serei a média das pessoas que vivem comigo. Por isso que a gente tem que estar... Me entenda, irmãos? E, pastor, mas eu não vou estar do lado de gente pobre, do lado de gente... Não, você vai ajudar essas pessoas. Agora, a sua convivência, a sua mentoria, o seu modelo não pode ser essas pessoas. Senão você será a média delas. Porque nós somos seres influenciáveis. Como que a gente muda essa história? A gente tem que chamar para ser mentores nossos pessoas brilhantes. Por isso que eu separo alguns pastores para serem meus líderes, minhas referências. Quando se trata de economia, eu separo alguns grandes investidores. Quando se trata de esportes, eu vou pegar lá o Perneta? Não, eu quero grandes esportes. Perceba, a gente tem que ter mentoria, a gente tem que olhar e falar assim, eu tenho que aprender com aquelas pessoas. Entendeu? Tá bom, irmãos? Não deu para a gente ler a introdução do livro-texto, mas leiam depois, tá? Mas, olha, Kant é fantástico. Leiam os outros artigos que eu mandei para vocês de Kant. Qual o livro-texto mesmo? Não, era a parte da Pedagogia de Jesus. A gente iria ler, Júnior, só a introdução, o prefácio, né? Mas não... Leiam em casa, fica como material dado, tá? É isso. Alguma dúvida, meus irmãos? Pastor Raio, eu só queria acrescentar na parte, né, que falando lá da toda essa evolução, né, até hoje a gente está no pós-moderno, né? Pós-moderno. E a educação está mais acessível hoje em dia, mas por outro lado a gente tem também a desinformação, né? Sim. Então, tem muitas pessoas com acesso ao conhecimento, a gente não sabe diferenciar o que é conhecimento verdadeiro e falso. Por isso, Beatriz, você vê aqui que a menoridade e a maioridade, ela continua. Os tutores, é muito mais cômodo a gente continuar debaixo dessa tutoria cômoda, né? E percebam que sistemas de governos que gostam de manipular, Beatriz, jamais vão favorecer a educação. Quando eles vêm com o discurso de estarem favorecendo, é só doutrinamento para entrarem para a ideologia deles. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso vale, inclusive, para o movimento de direita também, porque nós, mesmo tendo um apreço à direita, a gente tem que questionar a direita, questionar o que fazem, como fazem, porque, irmãos, a gente tem que ter e viver sem essa tutoria. Né? A gente tem que viver debaixo essa tutela que nos oprime, que nos escraviza, a gente tem que deixar de lado, né? Então, uma coisa que tem atrapalhado muito a modernidade, sabe o que é, Beatriz, irmãos? É o entretenimento. Hoje, as redes sociais, ela veio para nos ajudar, mas ela está roubando o nosso tempo e o nosso intelecto. Então, a gente tem que saber filtrar o que é rede social, o que é entretenimento, a hora vaga, para horas fúteis. Por isso que a gente tem que sempre ter esse auto-questionamento, sabe? Porque senão a gente acaba indo para extremos. Né? Então, assim,
Hoje, pode ver que a sociedade pós-moderna, ela tem muitos entretenimentos. Isso tem sido um grande problema também, tá bom? Ok. Fechamos, meus irmãos? Beleza. Fechou, então. Bom. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos encerrar? Shalom. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. E as Boa ovelhinhas noite. nossas, até amanhã no nosso culto de oração. Amém, meu irmão. Graças a Deus, Pai. Deus abençoe. Todos. Deus abençoe. Eu vou tentar mandar o texto do Gemini ainda hoje para vocês, tá? Aula dada, aula estudada Aula hoje. Quem estudada. puder, né? Hoje Por ainda. favor, pastor, se der, se manda aí. Mando sim. Deus abençoe. É, aulas. Aula dada, aula estudada hoje. É a frase do professor.